eu tava lendo uma coisinha e decidi compartilhar um trechinho aqui com você. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal ou então se tornar membro aqui no YouTube mesmo. E pode, como sempre, compartilhar esse material com outras pessoas para que elas conheçam o que eu venho desenvolvendo aqui neste modestíssimo espaço. Eu tô aqui hoje para fazer um apontamento sobre um trecho de um texto que eu li. Vocês sabem, é muito comum que eu fale de notícias, a gente tem o quadro Notícias Incríveis, e hoje eu trago um ponto que eu considero muito importante para os estudos da linguagem. O que a gente vai fazer hoje é um olhar bem prático sobre esse tema que pode ser estudado através da linguística, do olhar da linguística, mas num papo de linguista, que é uma série de vídeos que eu faço aqui no canal, eu vou trazer com maior afinco e atenção detalhes sobre essa discussão que eu acho muito potente. Mas vamos lá. Eu estava lendo um blog, me apareceu, eu acho que na verdade foi até alguém aí de vocês que me marcou numa notícia que na verdade era uma postagem de um blog que sai dentro lá da Isto É, em que esse autor estava comentando uma pesquisa que saiu recentemente, falando sobre possíveis segundo turnos entre Bolsonaro e outros candidatos à presidência. O que me chamou a atenção foi a escolha mesmo textual, como é que se fez para falar sobre esses diferentes possíveis candidatos em embate com Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, você vai ver aí na tela que eu destaquei que a gente tem o Jair Bolsonaro, logo nesse primeiro parágrafo, chamado de verdugo do Planalto. E o que seria verdugo? Vou procurar aqui para você, ao vivo. Verdugo é o indivíduo responsável pela execução da pena de morte ou de outros castigos corporais, carrasco, o algoz. Então, o que a gente tem é que Jair Bolsonaro é chamado de Jair Bolsonaro e em seguida vem aí uma explicação sobre quem seria Jair Bolsonaro e ele é chamado de verdugo do Planalto. No segundo parágrafo vai se falar que se as eleições presidenciais fossem hoje, e aí você tem Jair Bolsonaro sendo aqui referenciado, nomeado, chamado de uma outra coisa, que é o amigão do Queiroz. E aí vai se começar a falar sobre essas pesquisas. E o que a gente tem é, o amigão do Queiroz apanharia feio do Meliante de São Bernardo e de Luciano Huck e empataria com Ciro, Dória e Moro. Vejam a seguir. Eu vou me concentrar apenas nesse parágrafo, porque ele já é muitíssimo interessante. Você observa que estão sendo citadas aqui, vamos ver quantas pessoas. O amigão do Queiroz, o Meliante de São Bernardo, Luciano Huck, Ciro, Dória e Moro. São 6 pessoas que estão sendo apresentadas nesse parágrafo para se falar dessa pesquisa presidencial. O primeiro deles é o amigão do Queiroz, Jair Bolsonaro, que já tinha sido referenciado anteriormente como Jair Bolsonaro e explicado como o verdugo do Planalto, o algoz, o carrasco do Planalto. Nesse parágrafo seguinte, em que vai se falar quem são essas figuras, me chama a atenção a escolha desses que seriam os opositores de Bolsonaro, como é que eles são apresentados. Porque você tem Luciano Huck sendo chamado pelo nome, e o nome completo, digamos assim, Luciano Huck, não só Huck. E depois disso você tem Ciro, Dória e Moro. Ciro, Ciro Gomes, Dória, João Dória e Moro, Sérgio Moro. Observe que você tem essas figuras sendo chamadas ou pelo nome completo ou por uma parte de seus nomes, o que identifica aí essas figuras como possíveis candidatos à presidência. Essa é uma escolha importante, nome completo ou nome e sobrenome. Mas a gente tem outras 2 pessoas aqui, que também fazem parte desse parágrafo. Uma delas é o amigão do Queiroz, qual seja Jair Bolsonaro. A outra pessoa se chama Meliante de São Bernardo. E o que é importante dizer é que o amigão do Queiroz apanharia feio do Meliante de São Bernardo. E depois a gente tem Idi Luciano Huck. Quem é o Meliante de São Bernardo? O Meliante de São Bernardo, podemos compreender aqui pelo contexto, é Lula, ex-presidente.
Observe que a gente tem aqui uma escolha muito importante para a construção desse texto. E quando eu falo desse tema que é tão caro à linguística, que é a referenciação, que é a maneira como você nomeia as coisas do mundo, isso é importante porque nomear as coisas do mundo não é uma escolha aleatória ou que passa por uma possibilidade única e exclusiva. Essa escolha tem a ver com o contexto, com os seus interesses, sobre aquilo que você quer imprimir nos seus leitores quando estão lendo o que você está dizendo, sobre a forma como você quer caracterizar aquela figura que você está nomeando e referenciando ali. Então, são muitos os elementos que fazem parte dessa escolha. E essa escolha pode ter também impactos diferentes nos leitores. Eles vão entender não necessariamente porque concordem com a forma como aquela referenciação se deu, mas porque, pelo contexto, vão entender, ou porque também concordam com aquilo que está dito. E vai ter gente que não vai entender. E é também esses elementos que fazem parte do texto que contribuem para o seu entendimento daquilo que está dito ali. Quando você tem os nomes dessas figuras, isso está mais claro, são figuras públicas que têm o nome ali sendo veiculados o tempo inteiro. Quando você tem uma outra escolha, você está colocando essa figura que teve uma outra escolha numa outra categoria, inclusive de respeito. Porque quando você escolhe falar o nome, você está ali trazendo de maneira, entre aspas, mais neutra, quem são essas pessoas que participaram da pesquisa. Quando você escolhe outras categorias, outras formas de nomear, você já está mostrando o seu posicionamento direto diante daquela figura e já está, portanto, saído de um lugar mais, entre aspas, neutro. No caso do Lula, isso fica muito explícito, porque você está chamando ele de meliante de São Bernardo. Em contraposição a todos os outros opositores possíveis de Bolsonaro, que todos tiveram o nome apresentados. Lula foi o único que não teve o nome apresentado. Junto com o Bolsonaro, que teve o nome apresentado, mas que na sequência é chamado de Verdugo do Planalto e nesse parágrafo específico é chamado de o amigão do Queiroz. E se eu trago esse exemplo para vocês é justamente por achar muito interessante essa construção que se faz no texto. Não é fora dele, é dentro desse texto, articulando informações que estão de fora do texto, como no caso do amigão do Queiroz, você precisa dessas referências externas para entender a que é que está se referindo aqui, mas também esse contraponto de você escolher chamar todos os opositores, menos um, pelo nome próprio, o que traz essa característica de mais ou menos respeito, de mais ou menos consideração dentro do jogo político dessas diferentes figuras. Então você estigmatiza uma delas, você faz a escolha por não sequer trazer o seu nome, enquanto os outros têm direito a ter nome dentro do seu texto. Então, quando a gente pensa que quando um texto é escrito, há só aquela maneira de dizer aquilo, porque o mundo está sendo representado diretamente por aquele texto, esse é um exemplo que nos mostra que não. As pessoas, elas fazem escolhas que podem ser mais ou menos conscientes para retratar o mundo a partir do recorte que elas fazem do mundo. E esse recorte que elas fazem do mundo trazem então também interpretações para os leitores, como eu disse antes, que podem entender mais ou menos, concordar mais ou menos com a maneira como aquilo está posto ali. Importante é que tenhamos em vista que isso é um recorte do mundo e não a única forma de trazer o mundo para um texto, está sendo ali uma interpretação do mundo por aquela pessoa que escreve. E nas eleições isso tem um impacto muito importante, porque a gente tem ouvido falar dessa polarização já há muitos anos, e é como se a polarização partisse do mundo, como se a polarização ela já existisse no mundo e não fosse algo que é discursivizado e que é produzido também no discurso. Nesse caso aqui, não está se falando diretamente sobre a polarização, mas é curioso pensar que justamente essas duas figuras não têm
estão sendo opostas da mesma maneira. O Bolsonaro, que tinha sido nomeado antes como Bolsonaro, é retomado como o amigão do Queiroz, e Lula, que sequer tem direito a ter o nome, é chamado de meliante de São Bernardo. Então, essas duas figuras aparecem sem o nome próprio nesse parágrafo. Bolsonaro, ele é trazido aqui de volta como amigão do Queiroz, e Lula nem tem seu nome trazido, e isso nos mostra esse lugar que a polarização ocupa, inclusive na maneira como se refere a eles. Então, eles nesse parágrafo não têm nome, enquanto todos os outros têm nome. Então, tem esse lugar de considerar quem é que merece o meu respeito, de receber o nome ou o nome e o sobrenome aqui nesse dado parágrafo. É interessante, portanto, a gente pensar essas escolhas porque elas impactam esse jogo político, a maneira como essas pessoas são faladas, como elas são mais ou menos consideradas como figuras que devem aparecer, digamos assim, na disputa política. Ou então, como é que essas figuras podem ou deveriam aparecer na disputa política. Então, quando se fala na polarização, e eu já falei disso aqui em outro momento, eu deixo o vídeo para você conhecer, veja como ela aparece de diferentes maneiras, são diferentes os recursos linguísticos empregados. Não é só falar que existe uma polarização e aí discorrer sobre a polarização ou atribuir às figuras as características que determinariam que a polarização existe, mas também o emprego dos recursos linguísticos pelas diferentes figuras públicas que escrevem por aí, que constroem esse lugar de quem merece ser considerado ou não a partir desse ponto, a partir desse lugar de uma polarização, digamos assim. Então você tem essas duas figuras que não são nomeadas e as outras que merecem, digamos assim, ser nomeadas e ter seus nomes aí aparecendo. Era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. A gente vai falar sobre referenciação num vídeo do Papo de Linguista, para a gente abordar esse tema de maneira ainda mais completa, porque ele é fascinante, muito interessante para a gente entender como é que o mundo é construído no texto, no discurso. E hoje é esse o papinho que eu queria trazer para vocês. Nos falamos num outro momento. Um beijo para todo mundo que tá aí do outro lado e tchau, tchau.